O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. João 7,37 diz: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que em mim, como diz a Escritura, crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém, irmão? Poder sentar. A falta de conhecimento é impressionante, porque mesmo sabendo da verdade, algumas pessoas se perdem pela falta da pesquisa. Veja que algumas pessoas diziam: mas o Cristo não tem que vir da semente de Davi e da cidade de Belém? Justamente de onde era Jesus, né? Semente de Davi e cidade de Belém. Mas as pessoas, mesmo tendo essa informação, ainda assim não se lançaram a conhecimentos mais profundos, ficaram na superfície e acabaram perecendo. Quando deveriam estar apostando a vida em Cristo manifesto, ainda tinham as suas dúvidas. E hoje nós estamos vivendo mais do que nunca. Sobre a igreja, a palavra que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso, nós estamos vendo isso de uma maneira inacreditável. Realmente algo fantástico, como o povo, a nação evangélica hoje está sendo massacrada. Deveria estar reinando em glória, deveria estar sendo cabeça e não cauda. E hoje a nação evangélica, exclusivamente pela falta de conhecimento, pela falta de humildade de ir aos pés do Senhor, abrir Bíblia, valorizar a Escritura, esse povo santo está sendo massacrado quando deveria estar reinando em glória. Mas o Senhor Jesus diz algo aqui, que o apóstolo João, que escreve aqui essas cartas, esse evangelho, ele faz um comentário que eu discordo. João é expert em fazer comentários. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Essa versão diz: se alguém tem sede, deixa que venha a mim para que beba. E aí, no verso 39, João diz assim: ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem e tal. Não, a história não se resume nesse mais tarde receber o Espírito. Nós conhecemos muitas pessoas que você detecta que têm o Espírito. Por alguns detalhes da Escritura, diz a Escritura que ninguém pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, né? E outras passagens bíblicas que dizem respeito aos seres humanos, que nos faz entender como o Espírito Santo está na vida de muitas pessoas, mas está, de certa forma, entre aspas, inativo. Muita gente tem o Espírito. Você crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus, mas não alcança nada na vida. Não, eu não nego Jesus de jeito nenhum. Tá bem, não nega Jesus, mas não alcança as coisas que esse Jesus tem para dar e para oferecer.
Então, quando eu vejo Jesus falando aqui que se alguém crê em mim, aquele que crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, eu considero isso muito, mas muito além de que entre aspas, esse simples, do que um simples receber o Espírito Santo. Porque nós já estivemos aí diante de vários estudos da Escritura e vimos que receber o Espírito Santo é relativamente fácil. Mas alcançar outras coisas do próprio Espírito Santo que está na pessoa é bem difícil. Receber o Espírito Santo, tá, muita gente tem. Mas ter um ministério é muito mais difícil alcançar um ministério, não é? Aquele homem lá na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem alcançou a salvação numa situação incrível, que ninguém imaginava que aquele homem fosse entrar no reino dos céus. Que ele fosse passar pelas portas do paraíso. Hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Uma coisa fantástica. Mas daí a alcançar um ministério, ou seja, para mim é mais fácil alcançar a salvação do que alcançar um ministério. E, irmão, eu falo isso com uma propriedade, uma experiência pessoal muito grande. Eu aposto a minha vida nisso. Pessoas serão salvas, mas pessoas jamais alcançarão um ministério. Né? Tinha muita gente salva em Israel, mas quantos profetas tinham? Existe muita gente salva por aí, mas quantos pastores tem? E ainda alguns me apontam, não, ó, tem pastor ali, tem pastor ali, tem pastor ali. Não, irmão, a Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto, então nós temos que detectar o fruto. Pastor não é quem está na frente de uma igreja. Não é assim que se reconhece um pastor. Um pastor se reconhece pelo fruto. Porque tem gente dizendo, olha lá o cara, a igreja do cara tem 10 mil, tem 20 mil, tem 30 mil. Dizem até os loucos, é um pastor bem-sucedido. Caramba, isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Achar que uma pessoa é um pastor sucedido porque dentro da sua igreja tem muita gente. Isto é uma loucura. Senão olharia para os padres e dizia assim, olha os padres, que ministério glorioso, né? Que ministério bem-sucedido. Tem terreiros de macumba aí que organizam milhares de pessoas. Se você colocar na internet, por exemplo, tem reportagens com Roberto Cabrini e outras pessoas em terreiros de macumba, filas astronômicas na porta de terreiros de macumba, uma coisa que muita gente nem imagina que existe ainda nos dias de hoje. E eles são bem-sucedidos? Não, reunião de um povo não revela um ministério bem-sucedido. Gideão poderia olhar, caramba, eu disse vamos à guerra e eu estou hoje com 32 mil pessoas, então ele diria, eu sou um homem bem-sucedido. Quando Deus mostrou a realidade, mostrou que ele era bem-sucedido, mas com 300. Então não é quem tem 32 mil que é bem-sucedido, mas quem tem 300, esse é bem-sucedido. Se é Deus quem faz a seleção. Então, irmão, ó, cuidado, não engole qualquer coisa não. Não engole qualquer coisa que vem na sua memória. Não engole qualquer coisa que vem na sua cabeça. Pintou um pensamento, esse pensamento que pintou na sua cabeça, ele é verdadeiro ou ele é falso? O Senhor, o teu Deus, é quem tem condições de te dizer se o que tu pensas é real ou falso. Você tem que ir para lá. Jesus, eu estou pensando assim, assim, assim. Isso tem alguma coisa a ver? Senão a pessoa se acha sábia. Caramba, que ideia que eu tive, só mesmo eu para ter uma ideia dessa. É porque meu DNA é de nobre. Né? Eu sou bom, eu me alimento com mel silvestre, com gafanhotos. Só eu para ter essa ideia. Cuidado que há caminhos que ao homem. Parece muito bom, mas o final é caminho de morte. E um abismo, olha, vai chamando outro abismo. Daqui a pouco, quando a pessoa olha, já não dá nem mais, nem se quiserem lançar uma corda, não consegue tirar o camarada da cova. Irmão, se alguém crê em mim, como diz a Escritura no verso 38,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu acredito, porque se alguém aqui dentro não tem esse objetivo, está perdendo tempo. Eu acredito que todos aqui anseiam alcançar um ministério. O que é ministério? A palavra ministério, que vem do grego, segundo os estudiosos, que eu não estudo idioma, significa serviço. Então, quando você diz assim, eu quero alcançar um ministério, significa que você quer trabalhar, não é que nem ser esses pastores vagabundos por aí, não. Eu quero um ministério. Eu conheci tanta gente assim, não, viver do ministério é uma boa, né, cara? Eu conheci um pastorzinho que ele pregava 1 hora por mês na igreja. Ele só pregava aos domingos. E o sermão da igreja batista, lá da situação, nessa perto que eu sempre menciono, por onde eu passei, não, uma que eu conheci, que eu fiquei ministrando para os jovens lá mais de um mês, que eles me conheceram, quiseram que eu fosse fazer estudo, eu fiquei lá 1 mês na igreja. O camarada só pregava aos domingos, 15 minutos. A pregação dele era de 8 a 8h15. Acabou. Só aos domingos ele só aparecia na igreja no domingo. Ele era o pastor da igreja porque fez uma porcaria de um curso teológico. Durante a semana, o povo lá ia fazendo o que tinha que fazer, ia sustentando, uma reunião de oração aqui, na quarta-feira era o diácono que pregava, e não sei o quê, e o homem, que inclusive trabalhava no bombeiro, e também trabalhava fazendo instalações de rádios PX, ele tinha outros trabalhos, a igreja era só mais um bico. E ele aparecia na igreja. No domingo, pregava 15 minutos, acabou o culto, virou as costas, sumiu, só no outro domingo. Ele aparecia lá. Isso é pastor, meu irmão? Como é que isso é pastor? E as pessoas vão se iludindo, né? Então tem tudo isso por aí. Agora, aqui diz, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Crer conforme Jesus diz, irmão, não é uma situação completamente corriqueira, natural. Eu creio em Jesus. Tá, o que está fluindo de dentro de você? Quando alguém encosta do seu lado e com alguma dúvida bíblica, sai alguma coisa de você? Se não sair nada, irmão, não está fluindo nada. Você às vezes está assim tranquilo na tua casa e alguma coisa te invade. E você sente que tem que abrir a boca e glorificar a Deus. Está saindo alguma coisa de você? Se não está saindo nada, não tem rios de águas vivas fluindo de você. Você não está crendo em Cristo conforme diz as Escrituras. Aí você está dentro do ônibus, dentro do teu carro, e você sente alguma coisa e você começa, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus. Está fluindo mesmo, está saindo alguma coisa de você. Entende, irmão? Às vezes você se surpreende. Caramba, aquela pessoa me perguntou, e eu senti que a resposta era essa. Mas eu nunca tinha nem pensado nisso. Está fluindo. Rios de águas vivas estão fluindo de você. Então não é simplesmente isso que João descreve aqui. Discordo de João e ponto final. Não é só simplesmente que as pessoas iriam receber o Espírito Santo. Não, porque tem pessoas que recebem o Espírito Santo, mas não dão vazão à obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz, Deus não nos deu o espírito de covardia. Por quê? Porque muitos, mesmo depois de receber o Espírito, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Significa que você pode ouvir o Espírito, e se você ouve o Espírito é porque ele penetrou em você, mas mesmo assim você pode endurecer o coração. Você pode ter o Espírito e não dar ouvidos à voz do Espírito. Então o que João fala aqui é muito superficial para mim, mas eu não estou aqui querendo pregar que eu discordo de João, não. Todo mundo sabe que eu já discordei de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, já discordei de um monte de gente, já discordei até dos profetas do Antigo Testamento. Discordei e discordo, irmão. E às vezes as pessoas, mas não pode, eles eram santos homens de Deus, e eu sou o quê? O que eu sou, afinal de contas? Se alguém disser que eu sou um adúltero, um mentiroso, um marginal, um mercenário, tudo bem.
Eu aceito que digam, mas aceita também o meu desafio de vida ou de morte. Paulo foi um santo homem de Deus, eu concordo, mas na minha geração eu também sou o cara. Eu não estou brincando de evangelho. Eu sou o cara, meu irmão. Eu sou obstinado. Eu só tenho na vida um objetivo, só um, não tenho mais nenhum. Eu só tenho um, que é de servir a Jesus Cristo. Não tenho outro. Não tenho outro, eu só tenho um objetivo na vida. As pessoas por aí têm vários objetivos. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero depois conquistar isso, eu quero não sei o que na minha casa, eu quero um carro, eu quero uma moto. Quando eu comprar uma moto, eu vou colocar um aro de liga leve, se eu vou comprar um carro, eu vou botar a calota tal, eu vou botar uma buzina. Eu não tenho nenhum desses objetivos, eu só tenho um objetivo, seja a pé, nu ou de calça rasgada, servir a Jesus Cristo. Não tenho mais nenhum objetivo. Paulo foi um santo homem de Deus? Se ele foi um santo homem de Deus, eu vou encontrá-lo no mesmo nível lá no céu. Pedro foi? Se foi, meu irmão, vai ter que se assentar num trono no mesmo nível que eu. Eles deram a vida pelo evangelho, e eu estou fazendo o quê? Não sei se vão me matar, mas que eu estou dando a vida, eu estou. Então, discordo de quem eu quiser, só não posso discordar de um. O resto, meu irmão, opiniões se divergem. Não estou acusando ninguém de nada, estou falando que discordo. Não somos seres humanos? Cada um de nós não tem uma opinião? Podemos ter, cada um de nós, uma opinião. Se Paulo mencionou as deles, Pedro, Tiago, João, sei lá mais quem, eu também tenho as minhas. Se João aqui interpretou a palavra de Jesus e disse que era algo assim, eu olho para aquela mesma palavra e digo, não, eu acho que não é isso, eu acho que é outra coisa. Então, quem sabe se eu tivesse vivido no tempo de João e fosse João hoje pregando aqui no meu tempo, ele diria assim, esse irmão Tupirani pisou na bola, né? Discordo dele. Qual o problema? Uma coisa nós não discordamos, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Disso não discordamos, que ele nos deu o poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do diabo, que ele nos deu a cura, a salvação, a libertação, a graça, ele nos tirou de um charco de lama e pôs os nossos pés sobre uma rocha e nos deu um novo cântico. Isso não há discordância. Quando olhamos para a cruz de Cristo, somos todos iguais. Irmão, eu quero falar para você nessa manhã, mais um pouquinho, hoje que você me ouça com paciência, que caia uma unção de paciência sobre você. Eu não conheço essa unção não, mas eu estou pedindo, quem sabe, Deus é o Deus do impossível, que caia uma unção de paciência sobre você. Porque paciência a gente só consegue adquirir quando estamos cercados de gente nos espetando. Só assim que exercita a paciência. Gente nos atormentando, nos enchendo como se fôssemos Papai Noel, nos enchendo o saco. Aí é que a gente desenvolve a paciência, aprende a ignorar tudo, aprende a discernir do grito que tem que dar ouvidos e o que não tem, a voz que tem que dar ouvidos e o que não tem. É assim, num campo de batalha, que a gente aprende a ignorar os adversários. Então, exercite a sua paciência hoje. Porque um dia eu fiz essa oração aqui. Deus, a tua palavra diz, se alguém crê em ti, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E quando eu digo isso, rios de águas vivas, eu tenho em mim uma ideia. Isso, quando eu leio isso, se traduz na minha mente de uma forma. Então eu dizia, Senhor, se aqui diz, eu creio em ti. Eu creio, não vou negar o teu nome, eu creio. Então, Senhor, faz esse milagre na minha vida, que rios de águas vivas fluam do meu interior. Irmão, a minha vida, a minha história ministerial, ela começou com um desejo. Ela não começou porque, eu entrei na igreja. Tá, tanta gente entrou na igreja antes de mim, e não foi nada. Outros pensaram que tinham sido pastores consagrados e acabou que depois descobriram que aquela consagração era só ilusão.
Porque ninguém faz de nós nada se Deus não o fizer. Ninguém faz de nós. Na igreja não é quartel. Isso aqui não tem, como é que chama? Carreira militar, né? Isso aqui não tem carreira militar. Jesus me tirou de lá do banco, quietinho, e disse, vai fundar a minha igreja. Eu falei, caramba! Jesus extrapolou. Até então eu nunca tinha visto ele falar isso com ninguém. E sabe que peso tem uma palavra dessa? Vai fundar a minha igreja. Como? Mas a igreja já não havia sido fundada há 2000 anos atrás? Mas foi isso que eu recebi. Ele não disse, vai abrir uma igreja. Jesus não disse, vai abrir uma igreja. Ele disse, vai fundar a minha igreja. Essa foi a palavra dele. Então o que ele enxergou nesta obra, só ele sabe, nem eu entendo. É muito profundo, porque eu digo, vai fundar a minha igreja? E aquilo fiquei ruminando na mente, porque a igreja já foi fundada há 2000 anos atrás. Mas depois eu entendi muito bem, porque era o projeto de uma nova dispensação, vai fundar a igreja da restauração. Algo que antes não tinha, ninguém tinha. A restauração começou conosco e quem não aprender conosco nunca será. Nunca será. E digo mais, a humanidade pode se preparar que dentro de poucas décadas vai chorar lágrimas de sangue por não ter se curvado ao nome Geração Jesus Cristo. Em especial, os crentes vão chorar lágrimas de sangue e vão dizer, montes caiam sobre nós e escondei-nos da ira de Deus e do seu Cristo. Os crentes vão chorar lágrimas de sangue por não ter se curvado ao nome Geração Jesus Cristo. Por quê? Porque não tem estudo. Nem sabem que viria uma dispensação da restauração, nem sabem. E quando alguém tenta ensinar, não é bem assim não. Na minha igreja já tem doutrina, então vai para o inferno com a doutrina da tua igreja, porque os que vão herdar o reino dos céus têm doutrina de Cristo e não da igreja. Para nós interessa a doutrina de Cristo, por isso que aqui nós não temos nenhuma doutrina. Pastor, posso? Pastor, não posso? Muita gente vem me perguntar, eu digo, examina a Bíblia. Se a Bíblia disser que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se ela disser que você não pode, você não pode. E aí como que a igreja vê isso? A igreja não tem para ver nada. A igreja só tem para ver o que a Bíblia mostra. Qual a sua opinião? Irmão, não tem opinião nenhuma. Se a Bíblia fala, é aquilo. Se ela não fala, vai orar. O que Deus te revelar na dispensação pessoal, faz. Qual a doutrina da igreja? A doutrina da igreja é Bíblia, é regra, manual. Irmão, eu tinha desejo pela Escritura. Uma vez uma missionária apareceu dentro da igreja batista, aquela mulher que começou a pregar, contando dos caminhos que ela andou na Rede Globo, da prostituição e etc., e agora tinha mudado de vida, e aquela mulher pregou com uma graça, com uma unção, e ela no final falou assim, olha, Deus está me falando e vai conceder 3 pedidos aqui nessa igreja. Depois, no final do culto, quando acabar o culto, pode fazer 3 pedidos, que Ele vai conceder esses pedidos aí. E eu lembro que o culto acabou. Quando o culto acabou, que eu olhei em volta, vazou todo mundo, quase todo mundo. Só ficou um irmão do meu lado. Um irmão. Eu falei, caramba, o povo ignorou aquela revelação. Falei, não, eu não vou ignorar não. Olhei assim, só ficou um irmão. E eu ali no meu cantinho, eu fiz os meus 3 pedidos. E dentre eles eu falei assim, Senhor, que a Tua palavra seja um livro aberto ao meu espírito, que eu entenda, que eu compreenda, que ela se traduza para mim. Irmãos, e o tempo começou a passar, eu comecei a falar de coisas da Escritura,
que as pessoas mais antigas, os diáconos da Igreja Batista, cuja casa eu frequentava, eles diziam assim: achei interessante a sua interpretação, eu nunca tinha pensado desse jeito. Às vezes estava na casa de outro, aí começou tudo que era culto nos lares. Quem aqui ia pregar agora? O irmão Tupirani. Vai ter culto nos lares. Aí o pastor, pede o irmão Tupirani para pregar. É culto não sei onde, pede o irmão Tupirani para pregar. E no final dos cultos vinham falar comigo. Achei interessante aquela sua interpretação do texto bíblico. E a coisa foi acontecendo. E eu fui me apaixonando mais e mais, crescendo, conhecendo. Chegou uma hora, irmão, que era difícil alguém falar alguma coisa que de alguma maneira não existisse ali instantaneamente um entendimento em mim. Era difícil, mistério tremendo. E eu vi que o meu desejo, porque ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, o meu desejo estava se cumprindo e a minha súplica se realizando. Deus, que a tua palavra seja aberta ao meu espírito, que eu a compreenda. E tem mais, porque eu quero compreender para andar nos teus caminhos. Não é para me exibir, não, que a palavra de Deus não é fonte de exibicionismo para ninguém. A palavra de Deus não é fonte de renda. A palavra de Deus não é para mercenário. Muitos estão abrindo Bíblia por aí só para ficar bem claro que Deus é justo quando lança no inferno. E aquilo, irmão, foi uma glória. E quanto mais entendimento vinha a mim, tanto mais eu me apaixonava. Eu comecei a devorar a Escritura. E comecei a falar de coisas tão profundas que comecei como tem que ser. Quando a luz resplandece nas trevas, ela faz inimigo. Ela dissipa as trevas. Os que antes se pareciam meus amigos, inclusive dentro da igreja, sentando no mesmo banco, quando Deus começou a me dar graça, eu comecei a falar como poucos na minha geração, eu descobri que eu tinha inimigos que apertavam a mão e sentavam à mesa comigo. É assim que acontece quando você se torna luz. Quem não acompanha o teu brilho, sente-se ofuscado por você e não quer você por perto. Porque se nós tivermos uma lâmpada de 10 watts e uma de 100 watts, acende a de 100, ninguém olha para a de 10. Involuntariamente, você acaba ofuscando. Porque Deus faz com que as suas atenções, Deus faz com que a atenção, com que a graça do Espírito se volte sempre para o melhor. E o melhor não é a comparação de um com o outro. O melhor é o que ele julga melhor. E o melhor para Deus é aquele que tem o maior esforço, o maior desejo, a maior vontade. E quem tem vontade não enxerga limites, nem fronteiras e nem barreiras. Quem tem vontade de andar com Deus, não diz, meu filho é um problema, eu não consigo me dedicar a Deus. Vende ele então. Se ele é pedra de tropeço no teu caminho, você não ama a Deus? Se teu filho é uma pedra de tropeço, vende ele, eu estou comprando. Não, essa minha filha é um problema, eu não consigo me dedicar às coisas de Deus por causa da minha filha. Ah, é? Então você não ama a Deus? Aquele que ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Se seus filhos são pedra de tropeço para você buscar a Deus? Se você tivesse vontade suficiente, não existiria barreira entre você e Deus. Não existiria. Eu era um moleque pobre, de calça rasgada, sem poder sair na rua. Quando eu entrei na igreja, comprei a Bíblia, acho que foi a Bíblia mais barata que existiu no mercado brasileiro. Comprei! Mas o que estava escrito nela é a mesma coisa das mais caras.
E o Espírito que operou sobre ela, opera sobre todas as Escrituras. Só que a minha vontade foi diferente de muita gente que tinha a Bíblia prateada, com fios dourados, a letra de Jesus, o que Jesus falou em vermelho, e rodapé, e estudo. Não adianta ter uma bela Bíblia, meu irmão, tem que ter uma bela vontade, um belo empenho, dedicação, amor, paixão por Cristo Jesus, como um servo. O que ele falou? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E o que Paulo diz? Ora, tem que ser igual ao seu Senhor? Então, se ele morreu por todos, logo, todos morreram por ele. Vontade. Irmão, eu me preocupei com o povo de Deus. Eu entrava nas igrejas e via pastores pregando, e eu olhava para o povo e dizia assim, meu Deus, o que vai ser desse povo? Ouvindo essas palavras de covardia, sem sentido, essas besteiras. Pessoas que não dizem coisa com coisa. Pessoas que usam textos completamente fora dos seus contextos, eles não sabem nada. Mas eu não dizia isso porque eu era o sábio, não, é porque eu já havia recebido a revelação. E eu comecei a me preocupar, eu dizia, Deus, tem misericórdia desse povo. Faz alguma coisa, esclarece esses obreiros que estão à frente, esclarece esses pastores, faz a tua luz os iluminar, faz alguma coisa por esse povo, senão esse povo vai perecer, e pereceram todos eles mesmo, não escapou nenhum. Mas eu me preocupava, eu me incomodava, eu ficava orando aí debaixo dos teus pés, meu irmão, antes dessas construções, no barranco que tem ali. Eu ficava orando, eu olhava para essa cidade e dizia, Deus, o teu povo dorme. A cidade está quieta assim porque o teu povo está escondido nas cavernas, está acovardado. Deus, suscita alguém que levante o ânimo do seu povo, ressuscita a tua igreja dentre os mortos. Irmão, eu não ia aos pés do Senhor para pedir por mim, não. Eu ia aos pés do Senhor para pedir pela igreja dele, como Salomão, quando o Senhor apareceu, que tu queres? Ele disse, eu quero sabedoria por causa do teu povo, não por causa de mim. E o seu desejo, e a sua vontade. Hoje, irmão, hoje eu recordo de coisas no passado que eu passei, né? Essa é muito boa. E muitas vezes, quando eu me separei do meu primeiro casamento, a minha mãe me criticava e falava duro comigo. Vai ligar para o teu filho, rapaz. Tem 3 dias que você não liga para o teu filho. E minha mãe partia para cima de mim. E ela não sabia que eu não podia ligar para o meu filho. Porque quando eu ouvisse a voz dele, era como uma espada atravessando a minha alma, eu não conseguia pegar no telefone. E essa renúncia eu fiz para que Geração Jesus Cristo ficasse de pé. Essa renúncia eu não fiz por mim, eu fiz pelos que o Senhor me mostrou entrando neste lugar e glorificando o nome dele. E eu às vezes chegava perto do telefone para pegar e as dores começavam. Quando eu conseguia ligar, irmão, era uma agonia, uma dor incrível. Sempre fui apaixonado por crianças, quanto mais se pode comparar pelo meu próprio filho. E tive que ver o meu filho crescer longe dos meus olhos. Ver crescer longe dos meus olhos, você entende, né? Mas eu dizia para Deus, naquela dor terrível, eu dizia para Deus, se isso não me matar, nada mais me deterá. Dá para você entender, irmão? Cai dentro da fornalha, porque se a fornalha não te matar, nada mais vai te deter. Entra na cova, é terrível, ninguém escapa, então entra, porque se você passar e sair, nada mais te detém. E depois dessas renúncias, meu irmão, eu passei a ver Deus de perto.
E declarava que nem Jó: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Eu sentia Deus de tão perto, mas de tão perto, com relação à época do que eu vinha caminhando. Eu sentia Deus de tão perto, meu irmão, que eu ignorava todos os males. Ignorava todos os males. Esse bairro aqui tinha meia dúzia de vagabundinhos por aí, um monte de historinha, e às vezes as pessoas diziam: pô, tu tá aí pregando, falando disso, daquilo, dos vagabundos, dos marginais, cuidado. Aí vinha onde, cuidado aí, tu é a bola da vez, hein? Quando eu falo aqui, que já falaram que eu sou a bola da vez, e eu digo que nem sinuca não jogava, não é piada não, irmão, não é para encher linguiça não. Só que eu era a bola da vez, eu já vi, antes da minha bola cair na caçapa, eu já vi gerações irem na minha frente. Sou apaixonado por Jesus Cristo. Renunciei à dor do meu filho, porque a outra era indigna de estar ao meu lado. E eu tracei um plano, e Deus falou assim: não aceita esse plano. Abre mão. Se é para abrir mão, abri mão. Mas eu tive que abrir mão de outras coisas também. Mas eu sabia, se aquilo não me matasse, nada mais me deteria. Depois veio tantas coisas, prisão, 18 dias de cadeia, aí não se comparou, não fez nem cosquinha diante de tudo que eu já tinha passado. Passa, meu irmão, pelo vale. Quando estiver passando pelo vale, sabe o que você faz? Aprofunda mais ainda ele. Porque quem enfrenta 10 guerreiros jamais será vencido por um. Quem vence 1000 jamais será vencido por 100. Quem vence 10.000 jamais será vencido por 9.000. Essa é a realidade, irmão. E aí, irmão, passei minhas dores, passei minhas lutas, mas eu ia vendo, mesmo nas tribulações, eu ia vendo rios de águas vivas fluírem do meu interior. Chegou ao ponto, meu irmão, de eu estar em algum lugar, reuniões de meio de rua, pessoas me reconhecerem em alto de montes, onde às vezes subia com alguns irmãos para orar, pessoas de outras igrejas me reconhecerem e diziam assim: ah, aquele lá é o irmão Tupirani. E vinham e me rodeavam. E diziam: pastor, nós viemos aqui para o senhor falar alguma coisa para a gente. Não, irmão, não tem nada para falar. Não, pastor, por favor, fala alguma coisa para a gente. Porque eles sabiam que do meu interior fluía rios de águas vivas. E eu ficava impressionado. Você sabe o que é alguém parar na rua e dizer assim: irmão, fala alguma coisa? Porque sabiam que alguma coisa ia sair. Eu já fui constrangido, certa vez, no alto de um monte. Umas irmãs que me conheciam estavam lá junto com outros irmãos e trouxe o grupo delas à minha volta. Eu estava sozinho lá naquele monte, quieto. Me rodearam e a irmã dizia assim: pastor, fala alguma coisa para a gente. Pastor, irmão, fala alguma coisa para a gente. Não, irmão, vim só aqui orar, tal. Não, irmão, por favor, nós queremos te ouvir. Fala alguma coisa para a gente. E começamos ali a conversar e comecei a falar e eu me calei e Deus falou. E foi algo tão tremendo. Enquanto estávamos falando, aquelas pessoas começam a chorar, outras começam a rir, outras começam a catucar, outras: eu não te falei que Deus fala pela boca desse homem? Mas Deus não fala pela boca de qualquer homem. Deus fala pela boca de homens apaixonados por Ele, cujo projeto seja morrer por Ele, não tenha mais vida nem livre-arbítrio, a não ser servir a Jesus Cristo. Então, meu irmão, uma coisa que eu fazia muito no meio da minha angústia e da minha tribulação era dizer assim para Jesus: Senhor, me dá uma chance. Eu sei que tu podes mudar a minha história. E é nisso, irmão, que eu acredito que Deus vai te dar um toque especial.
Senhor, eu sei que tu pode mudar a minha história. Teve um período que eu passei, meu irmão, que eu não sabia o que ia comer no dia seguinte. Senhor, eu sei que tu pode mudar a minha história, mas me dá uma chance de provar para ti e para mim mesmo que eu sou fiel. Eu quero provar para ti e quero provar para mim. Eu quero essa oportunidade para provar para mim mesmo que eu sou fiel à tua palavra e ao teu Espírito, que eu andarei no teu Espírito e só farei aquilo que tu me ordenares. Me dá uma chance. E eu comecei a clamar: Deus, me dá uma chance. Deus, me dá uma chance. Bem antes de fundar a Geração Jesus Cristo. Me dá uma chance de eu te provar o quanto eu sou fiel. E se realmente eu sou fiel, se que tudo que eu tenho ouvido, se eu vou realmente colocar em prática. Pode deixar o diabo aparecer, porque por mais que o diabo apareça, com a cara mais feia que ele tenha, eu farei menção do teu nome. Me dá uma chance. Eu comecei a bater, me dá uma chance. Eu quero te servir, eu quero provar o quanto eu sou fiel, se realmente eu sou. E nessa briga mesmo, foi quando o Senhor disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E você, irmão, como vai a sua vida, como vai a sua história? Ao invés de você estar falando um monte de sei lá de que coisas por aí, procure fazer, sabe o que, irmão? Vai nos pés de Jesus e diga assim: Senhor, muda a minha história. Me dá uma chance de te servir. Tu é fiel, irmão? Tu é fiel? Realmente está disposto a morrer por Cristo? É muito fácil quando nós estamos sentados no banco da igreja dizer: não, eu daria a minha vida por Jesus. Na hora que você sair das portas para fora e encontrar um leão, aí eu quero ver se você vai dar a vida por Jesus. Quando você encontrar uns monstros dessa terra, eu quero ver se tu vai confessar mesmo. Quando o inimigo te apontar a arma e dizer assim: confessa agora, se você realmente vai dizer: eu morro por ele mesmo. Quando você está atrás de um púlpito, meu irmão, um púlpito de verdade, como esse aqui, não é essa bandaleira que tem por aí, não. Quando você está atrás de um púlpito verdadeiro, você tem que morrer todos os dias. Deus tem um projeto nessa geração de levantar um povo tão escandalosamente poderoso como nunca jamais se ouviu. Essa geração não tem nem ideia. Você precisa, irmão, ir lá, clamar, chorar, buscar. Muita gente diz: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Caramba, quem Deus está em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, tem que ser encontrado no pé do altar de Deus. Tem que ser encontrado envolvido com a palavra. Tem que ser encontrado envolvido com louvor. A sua vida tem que estar nos caminhos do serviço a Deus. Quem está cuidando do seu próprio dia, da sua própria vida, dos seus próprios afazeres, preocupado só com as suas coisas naturais, não é Deus que está em primeiro lugar, não. É ilusão. Então você tem que saber ir lá bater: Deus, me dá uma chance de te servir. Não é ficar numa vida: hoje eu vou na igreja, hoje é dia de igreja, o culto, que louvor bonito, né? Aquele eu nunca tinha ouvido, né? E aquele solo ficou bonitinho, né? Meu irmão, você não veio aqui para escutar ninguém cantar, nem para ninguém fazer solo, nem para ouvir uma música nova. Você veio aqui para mostrar que você é servo do Deus vivo. Para com esse negócio de vir na igreja para receber. Eu sou vaso, eu vim receber. Se tu é vaso, então tem alguma coisa dentro de você, deixa fluir. Levanta, resplandece. Tem gente que vem na igreja só para receber, está esquecendo que é vaso, tem que dar também. Ou será que 5 anos, 10 anos, ainda não tem nada dentro de você? Vai lá para os pés do Senhor: Senhor, tem alguma coisa dentro de mim? Se tem, então me dá uma chance de botar isso para fora. Me dá uma chance de mostrar que eu sou fiel ao que o Senhor depositou dentro da minha vida. Eu ouvia testemunhos e parecia que eu ia ser arrebatado.
de homens que foram ressuscitados, de confrontos com o diabo. Eu sentia o poder de Deus dizer, Deus, isso é real, me dá uma chance de eu colocar essa fé em prática. Não importa onde eu esteja, uma vez aí fomos não sei aonde, no Vidigal ou na Rocinha, sei lá onde. Eu nem vi, irmão, mas dizem que tinha lá uns traficantes armados lá por cima, não sei da onde, que o povo viu lá. Eu não quis saber, meu irmão. Não me interessa quem está armado, quem é traficante, nem quem é a polícia. A palavra do meu Deus só tem compromisso com a verdade. Se viver, viverei. Se morrer, morrerei. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E quando Ele tem um projeto, meu irmão, os seus projetos jamais serão frustrados. Suas dores é o tônico que Deus preparou para te fortalecer. Suas dores, irmão. As suas guerras são o caminho que Deus preparou para te mostrar que Ele é o general das batalhas. Sabe, irmão? Aquilo que você olha à sua volta e parece uma opressão ou um prenúncio de derrota, é nisso que Deus preparou para te mostrar que Ele é Senhor da tua vida. Não anda para trás, não retrocede, não volta atrás, não fica com medo, vai aos pés do Senhor. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É a falta de certeza se Deus é ou não é com elas. É a dúvida. Não, eu sei que Deus livra, mas se Ele não livrar, isso não acontece comigo. Eu sei que Deus livra e sei que Ele vai livrar. Muita gente é assim. Quando eu disse, Senhor, me dá confrontos com o diabo, me dá confronto com o inimigo, me dá uma chance de te servir e mostrar a minha fidelidade. Porque eu sabia que não importava a batalha, Ele me daria o livramento. Eu não tinha dúvida nisso, como não tenho. Então, meu irmão, se você é uma pessoa temerosa, se você tem medo do perigo, as pessoas às vezes me criticam uns e outros. Mas tu vai sair nesse tempo? Mas tu vai sair, está perigoso para tal lugar. Se o perigo estiver no meu caminho, é problema dele. Quando eu passar, ele vai ter que sair. Se é ali o meu caminho, eu não crio caminhos novos para passar no perigo, não tento a Deus. Mas se o meu caminho é aquele, se eu tenho alguma coisa a realizar, eu não deixo de realizar nada por causa do diabo. Tem que ter fé convicta. Então muita gente não alcança a vitória, sabe por quê? Eu sei que Deus livra, eu sei que Deus guarda, mas não vamos tentar a Deus. Não é questão de não tentar a Deus, é questão de ser medroso e a sua fé não prestar para nada. É bem diferente. Se o meu caminho é aquele, o diabo que entrar no meu caminho, eu vou atropelar ele. Porque a fé, meu irmão, é um rolo compressor violento e ninguém detém a fé. Só que as pessoas, será que Deus, como vai, irmão, aí as suas experiências pessoais? Experiência pessoal se conquista na oração, no clamor, na busca. Foi lá dentro do meu quarto, porque na igreja onde eu congregava era uma brincadeira, era piada. Era evangelho para criancinha, historinhas. Mas dentro do meu quarto eu vi o teto rasgar. Dentro do meu quarto eu senti o Espírito entrar dentro da minha alma. Sabe, irmão? Dentro do meu quarto, na minha intimidade, nas reuniões mais íntimas, com alguns irmãos mais íntimos, foi que eu conversei com anjos, eu fui arrebatado a dimensões espirituais, onde eu pude mergulhar em rios de água cristalina. Algo impressionante quando o anjo diz assim, mergulha ali nesse rio. E eu falei, olhei assim, vou mergulhar. No meu pensamento falei, essa água deve estar fria. Pensamento da terra, pensamento humano ainda. Quando eu entrei na água, não, a água não está fria. Quando eu fui sair da água, eu falei, vou sair molhado. Quando eu saí da água, a água escorria toda do meu corpo, ficava seco, do jeito que eu entrei, eu saía.
Anjos com velocidade de luz deixando um facho para trás. Anjos falando, olhando dentro da tua alma através dos teus olhos. Essas experiências, irmão, são marcantes. E eu dizia para Deus, Deus, me dá uma chance de te servir. Me dá uma chance. Eu não vou ignorar aquela visão do anjo. Eu não vou ignorar aquela palavra. Eu não vou ignorar aquela experiência, aquele rio de água cristalina. Eu não vou ignorar as coisas que eu vi, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu senti. Eu vou colocar isso em prática. Você tem recebido alguma coisa, irmão? Está na hora desses rios de águas vivas fluírem de dentro de ti. Está na hora, meu irmão. Com 13 anos de ministério, o Senhor disse para mim, vai e funda a minha igreja. 13 anos de ministério, catando um pedaço aqui, um pedaço ali, quebrando pedreira, lutando sozinho. Eu nunca tive um pastor como que você tem. Eu nunca conheci um pregador como que você conhece. Eu nunca conheci uma igreja chamada Geração Jesus Cristo como que você tem. Você tem que alcançar essa vitória. Você tem que alcançar esse ministério. Você tem que ter forças para se libertar do mundo. Então, meu irmão, vença. Deixe os rios de águas vivas fluírem do seu interior. Não vai ficar por aí tateando. Cadê Deus? Deus, onde tu estás? O Senhor está mesmo comigo? Irmão, eu nunca mais perguntei isso. Já há anos que eu não... Deus, tu vai comigo nessa empreitada? Surge a situação, o sinal já se processa, eu já nem oro. Vamos lá, que Deus vai estar no negócio. Sinais, você vai caminhando. Você vai saindo dos primeiros níveis e vai entrando em outros. O céu vem se aproximando de você. Uma vez eu estava numa reunião, chegou um homem lá, o homem era completamente possesso, ameaçado de morte, com a vida toda problemática, bateram na porta, o fulano veio aí para orar. Eu conhecia a história do homem. Falei, amém, estamos aqui, não fui eu que fui procurar ele, ele que bateu na porta, então deixa ele entrar. Quando começamos a orar, era demônio saindo para tudo que é canto de uma coisa, saíam por baixo dos meus pés, saíam pela janela, saíam pelo teto, era uma coisa horrível. Mas antes de orar, eu não tinha condições de encarar aquela batalha espiritual. Mas irmão, na tua vontade, a glória de Deus se manifesta. Quando você não pensa em você nessa obra, quando você pensa em outros, você alcança coisas muito tremendas. Quando o homem apareceu lá no grupo para orar, eu falei, vamos orar. Quando eu me aproximei do homem, eu senti, você já passou embaixo de uma queda d'água? Imagina uma cachoeira, e você passar debaixo de uma cachoeira. Eu falei, tá, vamos orar. Aquilo caiu várias quedas d'água sobre mim. Eu falei, agora vamos orar mesmo. Não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, porque há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, irmão, vai fluir os rios de dentro de você? Porque tem pessoas que a realidade é a seguinte, eu não consigo não. Ah é? Não consegue não? E o Deus que capacita todas as coisas? Não, eu não tenho jeito para isso não. Ah tá, eu tenho. Eu nasci assim, para ser pastor, para ser pregador, ficar na frente de multidão, para fazer vídeos e jogar pela internet, ficar na frente de uma câmera, isso é moleza. Eu já nasci com esse dom, já nasci com talento, fui escolhido desde o ventre, é assim, eu sou mais bonitinho do que você, eu sou melhor do que você. Se eu sou alguma coisa e eu não tive exemplo, se você tem o meu exemplo, você tem que ser bem mais que eu. Porque você tem exemplo, você tem valentia. Eu nunca ouvi dos meus pastores, vamos encarar, vamos enfrentar. Não, eles sempre disseram, não, vamos fazer a política de boa vizinhança. E ficavam em prejuízos imensos. Aqui não tem política de boa vizinhança. Aqui tem Deus. Rios de águas vivas têm que fluir do seu interior.
Aqui diz, né? Se alguém, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem crido como diz a Escritura? Você tem ouvido coisas boas? O que você espera da sua vida? Eu tenho alcançado, irmão, coisas que eu não esperava. Mas quando Deus me concede algumas coisas, me abre o meu entendimento de que eu posso alcançar outras. É Ele mesmo que move, é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Hoje, meu irmão, presta atenção. Do moleque que não tinha o que comer, do moleque que não tinha o que vestir, do moleque que as pessoas olhavam e diziam assim, esse cara nunca vai ter um carro, vai ser um pobre coitado andando a pé a vida toda comendo arroz com farinha. Isso aí vai ser um pobre coitado. Nem dinheiro para pagar uma conta de luz isso aí vai ter. Isso aí é um zero à esquerda, isso é um Zé ninguém. Ou melhor, um tupi ninguém, para que nenhum José se sinta ofendido. Era isso, irmão, que se falava a meu respeito. Os comentários eram sempre a respeito da minha família, eram esses. A inveja, o ódio de uma família paupérrima como a nossa era um negócio impressionante. Quando meu irmão passou num curso de sargento especialista na aeronáutica, teve gente que passou a virar a cara para minha mãe, virar a cara para mim, parentes. Eu dizia, mãe, o tio não fala mais com a gente, o que houve? Não, ele está com inveja porque teu irmão passou para a escola de especialista da aeronáutica. Porque nós não tínhamos nada. E para alguém, ver alguém que se torna num sargento da aeronáutica, parece que o mundo veio abaixo. Grande porcaria ser um sargento da aeronáutica. É um trabalho como outro qualquer. Grande porcaria ser um gerente de um banco. Grande porcaria ser gerente da Caixa Econômica. Grande porcaria, meu irmão. Não há glória nisso, não. Glória é quando você está num trabalho que o Espírito Santo separou para você. Essas conquistas da terra, eu digo mesmo, é grande porcaria. Eu trabalhei em banco, grande porcaria. Trabalhei em várias empresas, grande porcaria. Grande porcaria. Trabalhei em oficinas, grande porcaria. O que não é porcaria é o mover do Espírito. Isso é que é a glória. Então, meu irmão, do moleque que não tinha nada, que não sabia muitas vezes o que ia comer no dia seguinte, que via os seus pais ficarem 3, 4 dias se sustentando com café e cigarro, sem um grão de arroz, enquanto eu e meus irmãos íamos comer na casa dos outros, na casa até de vizinhos. Desse moleque Deus fez a maior glória dos tempos atuais. Porque hoje, quando alguém diz assim, pastor, eu conheci o teu ministério, eles não dizem, eu alcancei riqueza, eu fui um empresário, eu me tornei rico, eu conquistei terra. Ele diz, eu conheci o teu ministério e eu conheci Jesus Cristo. O moleque que não era nada, hoje deixa todo um bairro na inveja. E na ira, mordidos, porque nunca imaginaram que Jesus Cristo da maldição pudesse transformar em bênção, das trevas transformar em luz. Mas não foi varinha mágica, foi com muitas espadas atravessadas na alma. É assim que se conquista, meu irmão. É assim que se conquista, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Hoje, quando eu recebo e-mails da Espanha, da África, do Japão, dos Estados Unidos, as pessoas dizem, sabe o quê? Eu estava para desistir, mas eu ouvia a mensagem de um tal pastor Tupirani. Irmão, teve uma pessoa numa comunidade lá no Japão, tem uma comunidade brasileira lá no Japão, e alguém começou a distribuir CDs lá na comunidade brasileira lá no Japão.
E eu comecei a receber e-mails de brasileiros lá no Japão, dizendo, olha aqui, tudo é dinheiro, eu já estava desistindo da vida. Eu entro nas igrejas aqui, eu vejo todos os empresários, tudo de terno, dormindo dentro das igrejas. Eu já estava desistindo desse negócio de evangelho, até que alguém me presenteou com um CD. E você, irmão? Eu estou aqui para ser exemplo mesmo, eu paguei o preço para ser exemplo. Mas eu vou morrer e você tem que continuar nesse exemplo. A obra não vai parar se você se dedicar, se você se empenhar. Esquece, meu irmão, se alguém te chamou de feio ou de bonito, isso não vai alterar a sua vida espiritual. Se alguém disse que você não presta, não vai alterar a tua comunhão com Deus. Se alguém disse que você não vale nada, que você é um pilantra, um vagabundo, isso não tem nada a ver com o reino do Espírito. Tu não tem que dar satisfações a homens, a santidade é mostrada para Deus, e a glória dele manifesta através de você, e quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, vão saber que houve um profeta no meio deles. Você não tem satisfação para dar a ninguém. Tu é um vagabundo, sou, mas sou de Jesus. Tu é um canalha, sou, mas sou de Jesus. Tu não vale nada, não valho nada, mas foi por mim que ele morreu. Então, meu irmão, tem que fruir. Não pode ficar se acomodando dentro de igreja. Há anos aqui atrás já foi dito isso, que aqui é impossível se acomodar. É impossível. Vou para a igreja. Sentou, o coral hoje estava tão bonito, né? Agora eu vou para casa, vou fazer o almoço, passou tanto dia, eu vou para a igreja de novo. Puxa, aquela irmã canta bem, né? Que maravilha, tchau, vou para casa. Ressuscita-te dentre os mortos, meu irmão. Para com esse negócio de vir para a igreja. Quando você vier entrar aqui dentro desse templo, eu quero olhar e dizer, entrou mais uma igreja. É assim que tem que ser, irmão. Esse negócio de vir fazer número, não. Pastor, estou entrando aqui que nem vaso de barro, eu quero receber. Que é isso? Que quero receber, receber? Todo mundo que diz crer nesse Deus tem alguma coisa para dar. Então você tem que entrar aqui, meu irmão, com o espírito de que o Senhor Deus pode te usar, pode te dar uma visão, pode te dar uma palavra, pode te transformar num vaso aí, para profetizar no meio do arraial, profetizar, entregar visões, revelações. Você tem que entrar aqui com uma visão de que Deus pode chegar e dizer assim, que nem disse lá no tempo dos Atos dos Apóstolos, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho designado. Lá está Barnabé e Saulo no meio da congregação. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e diz com os líderes da congregação, separa Barnabé e Saulo, eu tenho uma grande obra com eles. Então para com esse negócio de vir para cá só na expectativa de não ser nada. Senão daqui a pouco está aí que nem os batistas. 40 anos de igreja. 40 anos de igreja que sequer conseguiram autoridade sobre o diabo. Sequer. Não conseguem discernir da mão esquerda para a direita. Sequer conseguem discernir um púlpito manchado pela maçonaria, pelo sangue do bode. Sequer. Senão daqui a pouco você vira um assembleano que sequer conseguiu identificar o diabo que prega nos seus púlpitos. Eu já não creio mais em salvação dentro das Assembleias de Deus. Eu não creio mais. Não creio. Não é possível que um Deus que me cobre tanta santidade possa passear no meio daquela putrefação. Não é possível que um Deus que me mandou purificar o púlpito disse, aonde entra a política eu saio. Não é possível que ele continue naquele prostíbulo. Não é possível. Ele não tem duas palavras. Essa voz, irmão, ecoa aos quatro cantos. Temos as mensagens gratuitas na internet.
Não trabalhamos por dinheiro, trabalhamos por almas. E vai chegar uma hora que quem não nos ouviu vai chorar lágrimas de sangue, porque vai ser tarde demais. A ampulheta de Deus está virada e o tempo se aproxima para o final. Então, meu irmão, quando alguém fala desse ministério, não fala de ouro, não fala de prata, não fala, só fala de Cristo. Quando as pessoas falam da geração Jesus Cristo, elas dizem assim, pô, eu aprendi a palavra. Quando as pessoas pensam em mim, sabe o que elas fazem? Elas mandam passagens bíblicas. Pastor, o que você acha dessa passagem bíblica? Essa interpretação está correta ou está certa? Ninguém me pede oração para ser rico, para ser empresário, porque o Cristo que eu prego aqui nesse lugar não é mercenário, não é ladrão. Esse ministério está bem identificado com aqueles que querem buscar a glória de Deus. Quem quer ouro e prata, vai para os prostíbulos da Universal, da Mundial, da Graça, das falsas campanhas de prosperidade, o culto da vitória lá do seu Silas e da sua Assembleia. O meu Cristo não está lá! O Cristo que eu prego não está lá naqueles prostíbulos das Assembleias de Deus. O meu Cristo não é político. Então, meu irmão, deixa fluir o que você tem dentro de você. Você foi chamado para servir. Mais bem-aventurada coisa é, dá então dê. Abre a tua boca, eu cá encherei, diz o Senhor. Vai, meu irmão, vai. Para com esse negócio de fazer falsos amigos. Para com isso, besteira. Coloquei alguma frase parecida com isso lá no Face. É melhor fazer inimigos com a verdade do que falsos amigos com meias verdades. Rasga o verbo, meu irmão. Você não precisa de ninguém. Porque muita gente diz assim, não, pô, vai que eu preciso do cara para me ajudar nisso, ajudar naquilo outro. Não. O dia que você precisar de ajuda e não tiver ninguém, vai descer os seres celestiais e vão te ajudar. Mas é se você crer, né? Porque tem gente que não deixa isso fluir de dentro de si. Não, os anjos são ministradores de Deus a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Brá, brá, brá. Mas na hora que eu preciso, eu penso em todo mundo, menos neles. Então deixa fluir, irmão, o que tem dentro de você. Você já recebeu muito. Você já recebeu demais. Está na hora de você chegar no teu canto e dizer assim, Deus, me dá uma chance de eu te mostrar o quanto eu sou fiel. Está na hora. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.